Olá, começa agora o programa Em Discussão. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei 31 de 2018, que proíbe no estado de São Paulo o embarque de animais vivos no transporte marítimo e fluvial com a finalidade de abate para o consumo. E para essa conversa, eu recebo o deputado Feliciano Filho, do PSC, que é o autor do projeto de lei. Também Cíntia Fratini, que é engenheira civil, ativista e culinarista vegana. E Daniela Monteiro, que é vegana. Bom, sejam então todos bem-vindos aqui aos estúdios da TV Alesp. Bom, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto de lei, né? Projeto de lei 31 de 2018. Queria que o senhor desse mais detalhes para a gente. Esse projeto ele nasceu em função de uma angústia muito grande de nós protetores, porque as pessoas, quando não têm conhecimento do sofrimento dos animais quando são embarcados vivos, né? Nem nós tínhamos, isso já acontece há muito tempo. Em Santos já faziam quase 20 anos que não acontecia, mas São Sebastião estava exportando. Quando nós tivemos o conhecimento praticamente assim a fundo, aí ficamos todos desesperados, fomos para Santos, fizemos uma força-tarefa grande, fizemos uma reunião lá com o prefeito, onde participou também um vereador da cidade, um deputado federal, eu, o prefeito e os ativistas, ONGs de proteção animal, e aquela reunião serviu para startar um plano de ação. E aí a prefeitura montou uma força-tarefa para multar, né, os caminhões lá para a questão de maus-tratos, que Santos tem uma lei lá no Código de Posturas que não pode haver maus-tratos na cidade. E aí sim, começaram a parar os caminhões, multar por maus-tratos, e o excesso de excrementos dos animais gerou um cheiro insuportável na cidade. As pessoas não estavam suportando mais aquilo. E o embarque, se você imagina a logística que tem que fazer para embarcar 27 mil bois, né? Um navio com 13 andares, ou seja, 6 andares para baixo do nível do mar e 7 para cima. Então, com carretas e carretas descendo a serra. E aí foi uma força-tarefa, várias ONGs entraram com ação na justiça, com liminar pedindo para parar. E aí foi todo esse processo, e reuniões, e ações, mais ações em Santos, até que culminou numa liminar de parar. Realmente o juiz federal pediu para que parasse e desembarcasse os bois. Para nossa alegria e para nossa tristeza, a própria desembargadora que tinha mantido a liminar, porque houve um pedido contrário da Minerva Foods, que era a empresa exportadora, ela tinha mantido a liminar do juiz federal. Só que no prazo de um dia, o governo federal, junto com o ministro, o presidente da República, junto com o ministro da Agricultura, né, o Blairo, junto com o Temer, acionaram a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que procuraram a desembargadora, e ela acabou mudando de ideia de um dia para o outro. E aí liberou os bois, para nossa tristeza, e os ativistas foram lá para assistir o navio saindo e ficar chorando ali, vendo os boizinhos brasileiros indo rumo à Turquia para ter uma morte inimaginável em termos de sofrimento. Né? Quer dizer, começa esse sofrimento desde quando saem das fazendas. Você imagina um boizinho viajar 12, 17 horas, né, que é totalmente contrário à questão de bem-estar animal, sem água, sem comida. Quando eles chegavam lá, exaustos, caídos já no fundo do caminhão. Tinha caminhão que tinha até choque para eles levantarem, para ficar em pé, para passar pela vistoria em pé. E para eles subirem no navio, eles já não tinham mais forças. Então, eles além de apanhar, eles tinham uma vareta de choque que eles chegavam a colocar no ânus desses boizinhos para eles subirem no navio. Depois eles começavam a descer os andares, que eles enchiam de baixo para cima. E aí, quando imagina os de baixo, levam mais ou menos 5 dias para carregar. Como teve mais 2 dias de espera, quer dizer, as fezes já estavam na altura do joelho deles quase. Né? E um grupo entrou a pedido de ordem judicial. O cheiro de amônia, eu encontrei eles a hora que eles acabaram de sair do navio. Você sentiu o cheiro de amônia assim, de 10 metros, tiveram que jogar roupa fora. Nossa. Você imagina aqueles bois ficando lá dentro, 5 dias no embarque, mais 16 dias de viagem até a Turquia. E até agora estão desembarcando o boi, que eles estão desembarcando 500 por dia.
Os ativistas lá estão fotografando, filmando, puseram um pano para eles não verem e estão desembarcando o boi até agora, para depois ir no sofrimento da morte do sistema halal. Que o animal ele tem que ter consciência, não é que nem aqui que ele tem uma pistola de ar comprimido para perder a consciência, que é um processo de insensibilização. Lá não, o animal tem que morrer consciente, porque tem que sair a última gota de sangue. Ele tem que ter essa consciência. Mas eles têm que estar conscientes, eles têm essa sensibilização só nos abatedouros que são legalizados. Porque a gente tem muito abatedouro clandestino que é... Não, sim, estou falando oficial. De forma horrível. Nós estamos falando da questão do oficial, né? E lá, então, o abatedouro na Turquia é diferente? É diferente daqui, que é o sistema halal, que o animal tem que olhar a cabeça para Meca, virar a cabeça do boi para Meca, e eles falam lá, em nome de Alá, não sei, e cortam o pescoço dele, cortam a jugular, a traqueia, sei lá. Agora, o que é mais grave disso tudo, Priscila? Que é o seguinte, você imagina, quer dizer, depois de todo esse sofrimento, que eu acho muito grave, que eu tenho dito sempre, que nós estamos tendo uma segunda reedição do caso Friboi. Porque como é que pode um governo federal se mobilizar para ajudar uma única empresa privada? Isso, em véspera da eleição, isso sugere o quê? O que a sociedade está pensando disso? Quer dizer, mobilizar um governo federal por conta de uma única empresa. Então, isso para mim é muito parecido com a questão da Friboi. E essa empresa é a terceira maior do país, né? Então, isso, além de antiético, é imoral. Eu acho que o governo errou demais de fazer com uma atitude igual a essa. Eu acho que isso é muito ruim. Então, agora nós estamos esperando aí, porque por isso eu acabei fazendo um projeto de lei, andei conversando muito, estudando muito, conversei no Ministério Público, conversei com juízes federais, conversei com juristas, especialistas em direito constitucional, e aí vimos que o projeto não teria visto de iniciativa, por quê? Porque quando se trata de matéria de meio ambiente, o Estado pode legislar em caráter concorrente. Então, por isso que nós fizemos a lei e tivemos já uma grande vitória aqui na CCJ, com a Comissão de Constituição e Justiça, que você sabe que ela é terminativa. Se o projeto ali foi rejeitado, ela vai para arquivo, né? Então, nós conseguimos passar por quase, teve um deputado que é do partido do nosso secretário da Agricultura, obviamente votou contra, tem os interesses dele, mas nós fomos, graças a Deus, tivemos maioria absoluta e conseguimos aprovar o projeto já na CCJ. E agora ele está tramitando aí em outras comissões até chegar em plenário e vamos torcer muito para que a gente consiga agora parar o Porto de São Sebastião, porque, desculpe me alongar, mas é para dar toda a explicação, o Porto de Santos nós conseguimos uma grande vitória. A própria CETESB multou a Ecoporto em R$450 mil, né? Pelo menos o que nós estamos sentindo que lá não vai ter mais embarque, porque nem as empresas lá que são as detentoras dos PIRs, lá não querem mais, né? Que é a Ecoporto, por causa das multas, por causa de toda essa responsabilização. Então agora sobrou o Porto de Santos, que nós estamos tentando mostrar, e aí sim, que essa responsabilidade criminal é concorrente com o governo do Estado, porque ele é o concessionário, né? Então, o governador pode responder de forma concorrente, sim. Assim, fazendo uma conta rápida, né? Então, se os animais, quando saem da fazenda, até chegar no porto, o senhor disse 15 horas de viagem. Depende do lugar que está, de 8 até 17 horas pode chegar. Para chegar na Turquia, especificamente esses animais, 16 dias. 16 dias, mais 5 que eles ficam embarcados, esperando acabar os primeiros que chegam. Ficam mais 5 dias para esperar embarcar o último boi, né? Então, quase um mês. E como que fica, por exemplo, o senhor até já citou a questão da falta de higiene, né? Porque não dá para ter uma limpeza de todos esses animais. E a alimentação? Um mês? Na verdade, assim, a higiene, quando o navio está em alto mar, cada 5 dias eles jogam aqueles dejetos no navio. Passa de 18 mil toneladas de dejetos no meio ambiente. A outra questão, quando morre um animal, eles dizem que trituram esse animal e depois jogam no mar, ele triturado. Só que onde fica o triturador? Imagina o andar que está esse animal, né? Tem muitos animais que a gente vê chegar na praia. Então existem denúncias, não posso provar isso, deixar bem claro aqui, mas nós já escutamos que muitos animais são jogados no mar. Vivo ou morto, não sabemos, mas são jogados no mar. Então, é uma série de complicações aí, de questões éticas, morais, sanitárias. Isso tem que parar. E os próprios
O próprio sindicato dos abatedores, dos frigoríficos aqui do Brasil são contra. Porque isso está gerando emprego lá fora e desemprego aqui dentro. E também não está tendo insumo, está diminuindo insumo aqui. Quer dizer, pode diminuir insumo como couro, graxaria, sebo, enfim. Então, essa prática tem que acabar o mais rápido possível. Uhum. Cíntia, você já é vegetariana há 45 anos, vegana, né, há 5. Primeiro eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa diferença vegetariano do vegano e falasse um pouco da questão. A gente viu que pelo menos um mês, quase um mês ali, esses animais, em especial os bois que a gente falou até agora, mas a gente vai falar de outros animais daqui para frente, eles ficam um mês em toda essa situação de estresse, de processo preparatório, né? Horrível. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, então. Bom, você pergunta, primeiro falaria sobre a diferença do vegetarianismo e veganismo? Isso. Bom, vegetarianismo, qualquer filosofia ligada a isso, ela tem várias vertentes. Então, a gente tem o ovo-lacto vegetariano, que é aquela pessoa que não come nenhum tipo de carne, mas ainda se alimenta de ovo, leite e derivados de leite. Mas, assim, procura, no máximo do possível, né, eliminar, por exemplo, o couro, produtos de limpeza e higiene que façam teste em animal, que usem insumo animal. Mas, assim, não é uma coisa muito rígida nesse sentido. Apenas o vegetariano não come carne. Uhum. Depois a gente passa para o lacto-vegetariano, que é mais ligado à cultura hindu, né? Ou na Ayurveda, etc., que eles ainda consomem o leite, alguns derivados, mas não consomem ovo e não consomem carne. Uhum. Depois a gente tem o ovo vegetariano, que é mais difícil, é bem mais difícil. Depois a gente passa para o veganismo, né? Os veganos são os vegetarianos estritos, que aí a gente realmente não utiliza nada de origem animal. Dentro do possível e do praticável, a gente procura não utilizar nada de origem animal. Nem a carne, nem o ovo, nem o leite e derivados, nem couro, nem mel, nem produtos que façam teste em animal. Principalmente, a gente não consegue eliminar os fármacos, porque isso é mundial. Ainda fármacos todos fazem teste em animal. Mas a gente já tem muitos produtos de limpeza e de higiene pessoal que você tem tranquilamente, tem selo cruelty free, etc, que não fazem teste em animal. Até porque tem uma lei minha no estado de São Paulo que proíbe a utilização de animais na produção de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Desculpa, então, imagina, eu acho super pertinente. Então, o que acontece? Você tem essa possibilidade, basta você se informar. Tem muitas listas na internet, tem do PEA, tem até internacionais, porque depois da abertura do nosso mercado internacional, vieram muitos produtos importados para cá. Então, você tem toda essa abertura e listas do PETA, né, do People for Ethical Treatments of Animals, em que você tem listas de muitos produtos que hoje estão circulando pelo Brasil. Então, você tem essa possibilidade, né, de você fazer diferente. Outra coisa, veganos não vão a zoológicos, não incentivam zoológicos, não vão a rodeios, não incentivam rodeios, vaquejadas, farra do boi principalmente, que agora nós estamos na semana da farra do boi, né, próximos da semana da farra do boi, lá em Florianópolis, que mesmo sendo proibida, ela ainda acontece e com muita crueldade. As vaquejadas que estão espalhadas pelo Brasil, o rodeio que é considerado patrimônio cultural, esportivo, o que é um absurdo, porque esporte é quando duas pessoas ou dois seres consentem naquilo que eles estão fazendo. O boi, pelo que eu saiba, o boi não consentiu em estar lá, porque, como disse a doutora Vânia Plaza Nunes, Nunes, que é uma pessoa fantástica, ela falou, não é só a questão de você estar subjugando o animal ali. O animal está num horário que não é o dele. O boi normalmente não pula no pasto. Eu tenho bois no santuário, nenhum boi fica pulando no pasto. Não é uma coisa normal. Aquilo só pula por causa do sedem que aperta a virilha do animal. Não é o saco escrotal, como muita gente imagina, é a virilha do animal. É colocado, às vezes, pedaços de pau no ânus. Como o Feliciano bem falou, a questão da vara de choque, o teaser, né? Desses animais, porque é uma coisa que eles conhecem todo dia. Eles são, porcos principalmente, são guiados pelo teaser.
né? Aquelas varas de choque são horrorosas. E chutes na cara, e espora, e uma série de coisas. Né? Não adianta dizer que o sedem é de pele de lã de carneiro, que não vai machucar, porque machuca do mesmo jeito. Aperta. A questão não é só usar o sedem, é que ele aperta. E isso, lógico, provoca um mal-estar no animal, e ele vai. Depois ele está ali num horário. Né? Ele está num horário, num barulho absurdo, numa luz absurda, no horário que ele tinha que estar dormindo, descansando. Ele está lá naquela zoeira, naquela loucura, com o sino no pescoço, sei lá, todas aquelas coisas que são colocadas. Fogos, assim, um absurdo. Para meia dúzia de pessoas verem. Porque, na realidade, nessas festas de peão, o que faz mais sucesso são os cantores sertanejos. A gente não é contra a festa, a gente é contra a utilização de animais em qualquer coisa. Exatamente. A gente é contra exatamente isso. Utilização de animal em circo, em zoológico, fazendinhas, que está muito em moda, né, para fazendinha. E na fazendinha, pior ainda, você vai ver um animal que não é verdadeiro, é um animal fabricado. É mini vaquinha, mini porquinho, mini galinha. Que animal é esse? Não existe na natureza esse animal. Então você está vendo que animal? Você está vendo um fantoche criado. Quando você tomou a decisão de se tornar vegetariana, daí no caso que era tirar só a carne em princípio, né? Sim. Eu tinha 10 anos. 10 anos de idade, olha. Por que você decidiu isso? Foi por conta dessa violência, essa agressão contra os animais? Meu pai era agrônomo, então a gente tinha essa convivência com alguns animais, né, de produção e tudo. Apesar de que antigamente era muito comum você ter galinha no quintal. Eu morei no interior praticamente boa parte da minha vida. Era muito comum você ter galinha, porco no quintal. Boi já não era tão comum, mas porco e galinha, você vê que Minas, por exemplo, onde tem muito porco, né? É muito comum você ter porco no quintal. Porque o pessoal consome muita carne de porco. Então era tranquilo, você ir lá, a hora do almoço, vai lá, torce o pescoço da galinha, corta e faz o almoço. Galinha molho pardo, galinha caipira, etc. Então era bem comum. E eu vi alguns animais serem abatidos e eu passei muito mal. Eu não gostava desde pequena, eu nunca gostei. Muitas vezes minha mãe forçava, como todo mundo forçava, vou fazer 56 anos, então eu sou de uma época que pai e mãe punha muita regra. Hoje em dia é mais complicado. Mas na minha época tinha que obedecer pai e mãe. E aí eu comia, muitas vezes eu ia e vomitava no banheiro, entendeu? Porque eu já nasci não gostando de carne, eu já nasci com isso, eu não conseguia aceitar. E depois isso foi se agravando, ficando mais assim. Só que assim, naquela época a gente não tinha nem dimensão do que era vegetarianismo, eu só eliminei a carne. E eu tive um problema de saúde muito sério, eu tinha manchas na pele que não passavam com nada. Todos os médicos, a gente era de origem muito humilde, e no que minha mãe pôde levar em médicos, eles falaram que aquilo nunca ia ter cura, ia tomar meu corpo todo. E naquela época eu morava em Campinas ainda, e teve uma médica chinesa que tinha vindo para o Brasil, ela nem falava português e tudo, e minha mãe acabou levando, ela estava em Jundiaí. E essa médica, quando eu estava lá na fila, né, para ser atendida, porque era um negócio meio popular, ela olhou para mim assim e falou lá em chinês para a intérprete dela, ela falou assim, essa menina não pode comer carne. Porque ela fez lá uma anamnese e tal, tudo. E aí a moça falou pra mim, eu falei, tá vendo, mãe? Eu tinha 9 anos e meio, tá vendo, mãe? Eu não posso comer carne. O que eu tava fazendo? Ela falou assim, você tira a carne, todos os embutidos, algumas coisas de ácidas, tal. Os ácidos você tira durante 6 meses, a carne não come mais. Em 6 meses eu tava curada. O que eu tava fazendo? Eu tava somatizando a minha aversão à carne na pele. Porque pela medicina chinesa, tudo que você aparece na sua pele é porque você está afastando as pessoas de você. E você está demonstrando algum tipo de revolta interior, etc. E bateu direitinho. Em 6 meses eu estava curada de uma coisa que os médicos não diziam que eu ia curar mais. Deputada, até essa questão, né, até da forma que esses animais são abatidos, de todo esse tempo de transporte, há uma descarga de adrenalina no corpo deles, há mudanças, enfim, no organismo, e isso já é constatado que dá efeitos no ser humano que consome, principalmente esses que passam por toda essa situação? Olha, eu acho assim, eu também como vegano, também digo que qualquer tipo de abate, qualquer tipo de carne faz mal para a saúde, mas não vou entrar nesse tema porque o tempo é curto. Mas assim, nós temos vídeos que não só desses locais, mas temos da Indonésia, que o animal, a hora que ele já entra apanhando, tomando chute na cara,
e tem uma máquina, cada um morre de um jeito. Tem um que ele já entra com o olho desse tamanho, assustado, com medise na pupila dilatada, totalmente assustado, e ele já entra apanhando lá, eles fazem de propósito para a pulsação ir lá em cima, para o sangue sair mais rápido do corpo. Tem uma máquina que na hora que abre a máquina, ele já cai. Ele cai, já fica desesperado, não consegue levantar, e adrenalina, eles cortam o pescoço ali, já levantam. Cada um tem um sistema. Tem um que tem uma máquina que eles ficam de pé, e a hora que o cara passa a máquina e puxa a traqueia, ele começa a engasgar com o próprio sangue. É um negócio assim, é um negócio... É monstruoso. Tortura, é monstruoso, Daniela, não é? É monstruoso. Então, é um negócio monstruoso. Daniela talvez possa falar um pouco então, sobre isso. Agora, é um negócio que não dá para imaginar por que isso. Por que o animal, o Brasil, que via de regra seria com processo de sensibilização, nós sabemos que 30% desses abates no Brasil são escondidos, são, enfim, dentro de propriedades rurais, que é proibido, né, porque não tem controle sanitário, não tem nada disso. Acontece também. Agora lá não, lá é regra. Né, lá é regra. Então é muito triste, obviamente, a adrenalina vai toda para a carne. Agora, eu mesmo com adrenalina, sem adrenalina, eu não acho que deva comer carne, mas aí daria um programa inteiro só para falar sobre isso. Daniela, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a experiência que você teve até para salvar, sim, né, alguns animais que estavam numa situação de abate, né? Sim, numa situação degradante para abate na minha cidade. Eu e mais um grupo pequeno, né, de veganos, a gente se uniu. A gente ficou sabendo da venda, foi feita propaganda. Eles seriam vendidos para ceia de Natal e de Ano Novo. Porcos, né? Porcos, isso. Só porcos. Uhum. E a gente fez empréstimo bancário, reuniu todo o dinheiro que a gente conseguiu de doações e vendas, de rifas e de alimentos veganos. E a gente foi e comprou o que a gente conseguiu. Então, nós compramos 21 porcos, inclusive um macho reprodutor e 2 fêmeas, porque o proprietário disse que estava encerrando as atividades. Então, a gente imagina que isso tenha acontecido porque ele nos vendeu o macho reprodutor e as 2 fêmeas que ele tinha. As 2 fêmeas vieram grávidas, a gente não sabia. Depois de pouco mais de um mês, nasceram aí por volta de 12 bebezinhos lindos. Infelizmente, muitos não sobreviveram. E a gente ficou assim numa situação, a gente está numa situação muito ruim, porque a gente quer dar, o que a gente mais quer é dar dignidade para eles, paz, né, alimentação. Só que a gente não tem espaço próprio, então a gente aluga uma pequena parte de um sítio onde fica exatamente o chiqueiro que a gente teve que construir com o dinheiro do nosso bolso. E eles vivem lá, na zona rural da minha cidade. E daí a gente tem os gastos com o veterinário. O macho foi castrado, os bebês machinhos que nasceram foram castrados também. E isso gera muita despesa, né, porque a gente quer o melhor para eles. E graças a Deus, assim, eles estão lá, estão bem, mas a gente está procurando adotantes. Já conseguimos adotar 5, porque a gente comprou 20. Aí depois nasceram os bebês, alguns morreram, então ficaram 25. Sim. A gente já conseguiu adoção para 5, né, de pessoas veganas. E estamos procurando mais adotantes veganos e que tenham amor pelos porcos. Eles são muito inteligentes, muito carinhosos, né? Temperamentais também. E assim, são cães grandes. É um amor. Porcos são um amor mesmo. Ok, bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais essa conversa que tem muito ainda para acontecer. O programa Por Dentro da Política de hoje recebe o deputado estadual Pedro Tobias, do PSDB. Ele vai falar sobre o seu trabalho no Legislativo Paulista. O programa Por Dentro da Política de hoje começa às 10 horas da noite. A gente espera você. Até lá.
Eu quero transmitir a todas as mulheres o respeito e o carinho que nós temos por elas todas. A presença da mulher em todos os momentos da nossa vida, ao nosso lado, é indispensável. É de extrema importância, entende? A nossa dependência psíquica e afetiva em relação às mulheres é total desde que nós nascemos. Então, sempre nós tivemos uma mulher ao nosso lado. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, agradecer a todas que estiveram e ainda estão ao meu lado, por tanto carinho que eu recebi, tanto apoio e o fortalecimento que me transmitiram. Estamos de volta com o programa Em Discussão. Hoje a conversa é sobre o projeto de lei 31 de 2018, que proíbe no estado de São Paulo o embarque de animais vivos no transporte marítimo e fluvial, com a finalidade de abate para o consumo. Deputado, o senhor é o autor desse projeto de lei e uma parte do projeto fala sobre a questão das multas. Para quem seriam então aplicadas essas multas e esse valor seria destinado para quê? É destinado para a própria causa animal, né? Então aí teria que montar um comitê de distribuição, mas geralmente, mas via de regra, a tendência é para conscientizar as pessoas sobre a questão do abate dos animais, porque existem já outros, inclusive um projeto de lei que eu crio, o FEDA, que é o Fundo Estadual de Defesa Animal, mas o governador Alckmin, para variar, vetou também, né? Ele sempre gosta de vetar, acho que ele não tem muito compromisso com os animais, o governador Alckmin, não gosta muito pelo jeito. Já vetou 3 leis minhas, mais, né, com relação a animais. Mas esse fundo, o FEDA, é muito interessante, porque aí você distribui para as ONGs, para fazer programas de castração, programas de conscientização, para entidades que também, tipo santuários com animais, igual o tipo da Cíntia, do Rancho dos Gnomos, que tem animais exóticos, silvestres, resgatados de maus tratos. Então esse fundo seria para essa redistribuição. Mas eu vou colocar de novo, agora com o novo governador eu tenho fé de conseguir aprovar esse projeto. E esse daí é uma coisa que vai ser definida, acho que lá na frente, na regulamentação, né? Mas a tendência é realmente para conscientização, porque muita gente não sabe o que acontece com os bois. As pessoas vão no supermercado, compram um pedaço de carne como compram uma fruta. Ela não sabe o que está por trás daquilo. Não faz a conexão, né? Desculpa, não faz a conexão. Verdade, faz o link. Ela não faz essa conexão. Então, porque assim, praticamente existe um índice de que 95% das pessoas que se tornaram vegetarianas ou veganas foi por conta de assistir um vídeo. Sim. Né? Eu, particularmente, foi o meu caso. Eu já comia muito pouca carne, já por conta disso sou ex-atleta. Então eu posso falar que não faz falta nenhuma. Eu um dia assisti um vídeo de um cidadão matando um porco, de tamanho desse que você tem lá, e deu uma paulada na cabeça, ele não caiu, deu outra, não caiu, ele começou a cortar o porco vivo. O porco caiu, ficou de lado, e o cara com um gancho segurando a perna, ele cortando, tirando o couro dele vivo, ele gritando, serrando as patas. Isso acontece diariamente, né? Então, depois desse dia, quase acho que 18 anos, 17 anos para 18 anos, eu nunca mais comi carne na minha vida. Né? Nunca mais, né? Eu não como peixe, não uso nada de couro, nós somos aqueles, né? Então, eu acho que o que falta é conscientização das pessoas, não só com relação à questão por pena do animal, mas a hora que a pessoa tiver consciência fisiológica disso. A própria Organização Mundial da Saúde já disse a questão da incidência de câncer, tanto para o sistema circulatório. Nós temos, já saiu inclusive em rede nacional aí, que a maior era 36, já está em 37, 38% das mortes no Brasil acontecem por sistema circulatório, né? Que é entupimento de paravertebrais, de carótida, então da AVC, arteriosclerose sistêmica, infarto do miocárdio. Então dizem que 84% desses incidentes é oriundo de comer carne. E 48% dos cânceres também é por conta de comer carne. Nós estamos comendo defunto. Ou não estamos comendo defunto, estamos comendo cadáver, né? Então tem toda essa questão ambiental, que agora não dá para alongar, que é muito longo, tem um programa inteirinho para falar sobre isso. Então eu acho que esse fundo seria bom para conscientizar as pessoas da importância para a própria saúde, para o meio ambiente, para o erário público, para tudo, para a questão espiritual, não comer carne.
Ajudaria até no resgate, né, Daniela? Sim. No caso, vocês fizeram até... Você fez um empréstimo pessoal, né? Para poder comprar esses porquinhos. Sim, né? para ajudar a arrecadar o dinheiro suficiente para comprar bastante, alguns, né? A gente não conseguiu comprar todos, porque tinham muitos lá, mas a gente comprou 20. E para esses indivíduos, que para mim são indivíduos, são personalidades individuais, são seres individuais, para eles a gente fez a diferença. Então eles vivem em paz, graças a Deus. Sabe? Nossa, eu amo muito eles são meus filhinhos queridos. E daí vocês precisaram colocar para adoção, né? Então procuraram pessoas veganas também para essa adoção. Porque não tem como custear, né? Infelizmente, para apenas 4 pessoas pagar o aluguel, conta de luz, alimentação, veterinário e tudo mais que precisa ser feito para a manutenção do chiqueiro e para a manutenção deles, para o conforto deles, é humanamente impossível. Eu queria só pegar um gancho do que a Daniela disse, que eu acho que é super importante, a questão da individualidade de cada um. O animal, ele tem a sua personalidade própria. Então não adianta a pessoa falar, mas o animal não tem alma, não tem isso, não tem aquilo, trata o animal como se fosse um objeto. Ele tem sentimento. Exatamente. Assim, tenta separar uma vaca de um filhinho, o berreiro é tão grande que você não aguenta. Então eles choram, mas choram de uma forma que comove todo mundo. Quer dizer, eu sempre digo assim, a única diferença que existe entre o amor de um animal para um filho e de uma pessoa para um filho, a única diferença é que eles não podem se defender. Porque o amor é incrível. Você vai no pasto, um lambendo o rostinho do outro, não são nem parentes muitas vezes, estão sempre agrupados, um lambendo a carinha do outro. Eles têm uma afetividade tão grande, laços, não é verdade? Eles formam laços. E cada um tem uma personalidade totalmente distinta um do outro, né? Mas é que nem a gente, né? Então como é que pode pegar um ser vivo, feito por Deus que colocou aqui? O ser humano acha que ele é mais do que Deus, né? Ele quer ser mais do que Deus. Ele quer dar destino para uma vida. Eu acho que, na minha opinião, minha concepção, só pode tirar a vida quem deu a vida. Né? O ser humano é muito pretensioso. Ele quer por conta do dinheiro, sempre o dinheiro, né? Que a maior causa de tudo isso é o dinheiro, né? Então, eu acho que as pessoas devem parar e repensar um pouco sobre tudo isso. Bom, e a Cíntia também resgatou, né, muitos animais que tinham destino, então, de morte, tanto para o abate quanto de maldade mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, do espaço que você tem, né, Terra dos Bichos. Me conta o que tem lá, o Santuário dos Bichos. O Santuário Terra dos Bichos. Como a gente estava falando sobre a questão do zoológico, né? Santuários zoológicos são totalmente diferentes, fazendinha, etc. Por quê? Porque no santuário eles vão ter, vamos falar assim, a aposentadoria deles. Eles não vão trabalhar, por exemplo, lá no santuário a gente não, mesmo que a vaquinha tenha tido um bebezinho, que às vezes acontece, né, tudo, porque a gente ainda precisa acabar de castrar todos os boizinhos, mas assim, mesmo que tenha nascido um bebê, aquele leite é para o bebê. Não é utilizado para fazer queijo, para ovo, nada disso, nada para consumo humano. Eles têm a vida natural. Desculpa, eles têm a vida natural deles, né? Claro, o que deveria ser, né? Os cavalos não são montados, eu não permito que nenhum cavalo seja montado. Os que nasceram no santuário já, que vieram mãezinhas prenhas, etc., têm a vida livre deles, nunca vão ser domesticados. Eles acabam domesticando pelo carinho com que a gente tem todos os dias com eles. Mas eles não são domesticados. A gente não monta, não faz nenhuma doma, né, que é extremamente cruel, né, com exceção da doma humanizada, mas mesmo assim eu tenho muita dúvida, né, do que acontece por trás dessas domas humanizadas. Concordo. Mas, de qualquer forma, assim, eles têm a vida deles. A gente procura dar o máximo de vida natural para esses animais, né, para que eles tenham... Tanto é que santuário, mesmo a gente tem visitas monitoradas para a questão de educação, mas, assim, mesmo com as visitas monitoradas, eu não permito que as pessoas entrem nos recintos. Por quê? Porque esses animais têm que ter a paz deles. Nós estamos ali observando, eu estou explicando cada recinto, mas, assim, entrar no recinto, não. Eu só permito entrar nos das porcas, né, em grupos de 10, porque as pessoas têm muita curiosidade de conhecer as porcas do Rodanel, porque elas são porcas muito grandes, elas são da raça Landrace. Elas pesam entre 380 e 400 quilos, são porcas muito grandes. Eu já tive um porco maior, que era o João Pedro, que foi um porco que caiu na 23 de maio aqui em São Paulo.
né? Na 23 de Na maio. 23 de maio. Ele- que é proibido ele tava- passar tava caminhão. sendo transportado. Estava e sendo caiu? transportado quase que de madrugada, eram 6 e pouco da manhã, saiu até em vários Sempre jornais. nesses horários, os porcos. né? Exatamente. E na 23 de maio não pode passar caminhão e você tem uma lei municipal que você não pode transportar animais de produção na cidade de São Paulo. E aí ele estava infringindo duas leis, né? Uma lei sanitária, né? E essa lei de trânsito. E aí o João Pedro caiu do caminhão. Os irmãozinhos dele, falei, tinha 3 meses, ele era muito pequenininho. Mas ele, muito esperto, ele caiu embaixo do viaduto do Paraíso, ele correu até a Rua Estela lá em cima, ninguém conseguia pegá-lo. Nossa. Corre muito mesmo. Não, corre o demais. porco é muito esperto. Não, eles são equivalentes a uma criança de 7 anos. De 7 anos. Sim, é uma inteligência. O cachorro é de 3 anos, Exatamente. é inteligência. As porcas do Rodanel, com 2 dias de santuário, 3 dias, elas aprenderam a abrir todos os portões. Assim mesmo. Não, eles são terríveis, São. né? Lembra um pouquinho a Mas- história desse resgate, então, lá tá. no Rodoanel? Bom, do Rodoanel foi o seguinte, esses animais, os porcos, né, são animais menores do que os bois, claro, né, porque os bois chegam a 1 tonelada, né, mais ou menos, 800 quilos, 1 tonelada, e o boi chega assim, o porco, que nem o João Pedro é da raça Large White, que é o maior porco, chega a meia tonelada, mas esses são exceções. Normalmente para abate a gente tem aqui o porco caipira, que chega a 150, 180 quilos, até 200, e da raça Landrace. Dizem que a carne mais saborosa, eu não sei porque eu nunca comi carne de porco, é a do Large White, mas não sei, não conheço. E aí esses porcos, eles... aliás, as porcas, né? Porque os porcos machos, os porquinhos machos vão para abate, para leitãozinho, logo pequenininhos, mas as fêmeas ficam como matrizes, né? E elas têm uma vida muito miserável. O porco e a galinha, eu considero que são os animais que mais sofrem para a produção. O cavalo é pela subjugação e o porco e a galinha é para a produção. Por quê? A galinha, né, não é considerada nada, né? Então é jogada dentro de engradado de qualquer jeito, depenada, colocada na água quente ali para tirar as penas vivas ainda, um horror. Tem uma vida ruim na produção, né, péssima na produção, e o porco também. Essas porcas estavam indo para quê? Elas estavam indo para abate, no abatedouro do Rajás, que fica ali perto da Praça do Rodoanel. E por quê? Porque elas já existiam, teoricamente, há 5, 6 anos, e a produção de bebês delas tinha diminuído. Então, depois que o ser humano usou bastante, né, o animal, prenhou, porque a porca fica prenha a cada 4 meses, prenhou, ou seja, 3 vezes por ano, né? Lá deu lá os seus 10, 12 filhotinhos, que é o normal, né, de porco. Esgotou, né, completamente. Aí o que acontecia? Os filhotinhos começam a ser fraquinhos, começam a não ser mais interessantes comercialmente. Então, vai para abate. Pronto, acabou. A gente resolve facilmente. É uma simples mercadoria. Simples mercadoria. Como falou o Feliciano, é um número, é um objeto, simplesmente. E estavam indo para abate. Só que o caminhão tombou às 3h47 da manhã. Ele estava vindo de Minas. E, só para deixar bem claro para vocês, como o Feliciano estava falando, grande parte boa parte da carne do Brasil é clandestina. A gente tem carne em comunidades em São Paulo, porque eu sei, porque eu já tirei cabritos, carneiros, tudo e porcos de comunidades de São Paulo, do arredor de São Paulo também, que é proibido. São abatedouros totalmente clandestinos. Eu tenho porcos do abatedouro clandestino de Diadema, que foi estourado pela polícia. Os porcos lá numa condição absurda. Olha, juro por Deus, quem come carne deveria ver a condição desses porcos. A água deles era verme puro, era branca, só verme. O alimento deles eram as fezes que saíam da comunidade, os esgotos da comunidade. Essa é a carne que as pessoas comem, sem controle nenhum de CIF. Então é um absurdo. E esses porcos foram estourados lá e acabaram vindo para o santuário. Junto com eles veio uma burrinha, uma jumentinha, a Bebeca, que ia ser abatida junto com os porcos, carne misturada e tá tudo certo. É a Bebequinha que está lá com a gente. Aí essas porcas têm essa vida muito miserável, né? E esse, teoricamente, seria um abate dentro da lei. Elas não tinham nota fiscal. Ou seja, cadê a origem desses porcos? Sim. Quem é que sabe? Quem é que sabe como é que eles foram criados? Eles lá vão embarcar, recebem um brinquinho na orelha, então tá tudo certo. É a mesma coisa que acontece com o silvestre. Apreende, não tem para onde levar, bota o manilha e vende como animal de criado em cativeiro. Né? Uma arara de cativeiro, papagaio. Tucano não cria em cativeiro e vende tucano como criado em cativeiro.
Então é esse problema que a gente tem também. E aí essas porcas não produziam mais, estavam indo para o abate e o caminhão tombou às 3h47 da manhã. Elas já estavam cansadas, porque elas já estavam viajando há 3 horas e pouco, né? Eram 110 aparentemente, porque não tinha nota fiscal, então ninguém sabe direito quantas são. Mas o caminhão tinha capacidade de 110 porcas. Cada uma pesando em torno de 300 quilos. O caminhão tombou, quer dizer, as coitadas que ficaram embaixo morreram imediatamente, né? Porque se cai 20 porcas de 300 quilos, são 6 toneladas na coitadinha que ficou embaixo. A morte foi horrível. Só que o que acontece? A CCR não tem um plano B. Nenhuma rodovia brasileira tem um plano B para uma situação dessa. Aí vai lá, depois de muitas horas que as coitadas estavam lá caídas, vai uma retroescavadeira tentar levantar. Onde que o pessoal imaginou que uma retroescavadeira levantaria um caminhão com todo aquele peso de porcos? O caminhão tombou de novo. Mais uma leva de porcas morreram. Resumindo, tombou 3 vezes. Aí, quando foi mais ou menos nessa hora, eu já estava chorando muito, porque eu estava cozinhando, né? Eu tenho um delivery de comida vegana para sustentar o santuário. E estava cozinhando. E falei, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com esses animais? Quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, o pessoal do Rajás chegou lá e pegou as 20 porcas melhores. Que Rajás? O Rajás, o abatedor. Pegou? Pegou as 20 porcas melhores. 22, desculpa. E pegou, e já tinham morrido 22. Primeiro eram 18, depois eram 19, depois morreram 22. E eles pegaram as 22 melhores para levar. E uma curiosidade que as pessoas não sabem é que quando acontece um acidente desse, essa carne não pode mais ir para consumo humano, ela vai para ração. Ah, é chocante? Da mesma forma como comer carne. É o mesmo choque, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando foi mais ou menos umas 6h30, os ativistas começaram a chegar. E aí já me ligaram, porque quem que tem santuário de bicho de produção, né, no estado de São Paulo? Cíntia, eu falei, bom, não quero nem saber, oferece lar. Aí a advogada já foi lá, já conseguiu, tirou esses porcos, só perdemos aquelas 22, que depois o pessoal foi no Rajás, 3 dias depois, e conseguiu pegar mais 22, que não eram aquelas já tinham sido mortas. Aí foram pro santuário, e estão lá até hoje com a gente. Várias já faleceram, e uma curiosidade, 2, aliás, várias delas estavam prenhas, então elas estavam indo para abate prenhas, e várias delas têm câncer. Agora, no final da vida, tá desenvolvendo câncer. Sim. O ano passado, nós perdemos de 10 a 12 porcas. Esse ano, já perdemos 3. Pelo câncer? Pelo câncer. Eles vão emagrecendo, já não levantam, chega uma hora que não levantam mais, e as pessoas estão consumindo essa carne, com o câncer. Exatamente. A preocupação, deputado, com esse projeto de lei, não é só, então, a questão... tem a questão do sofrimento do animal, tem a questão ambiental, tem a questão até da saúde pública, né? Certeza. Porque se animais que passam por todo esse sofrimento, eles podem gerar um câncer, e esse câncer pode ser consumido pela vai ser carne. Consumido fatalmente, vai por ser causa dos consumido, abatedouros clandestinos que a gente tem. Por isso daquele número que eu te falei, né, da quantidade de pessoas com câncer hoje e problemas circulatórios, né, oriundos de comer carne. Então a carne, eu não consigo entender onde as pessoas falam que a carne faz bem, né, porque você está comendo um cadáver, mas a proteína, a indústria vende porque a proteína. Qual o alimento que nós comemos hoje que não tem a proteína? O boi come capim, né? O tamanho dele, o elefante come capim. Rinoceronte, gorila. Né? Então, assim, eu posso falar até com um pouco de propriedade, porque eu sou ex-atleta. Eu também. E se você pegar também, nessa última Olimpíada, até saiu na Folha de São Paulo, mostrando o desempenho dos atletas veganos, foi muito superior aos outros atletas. Sim. Isso tem crescido muito no mundo, né? O desempenho é muito maior, muito melhor. Então, assim, só para um adendo, eu fui campeã estadual de atletismo na minha época de colegial e ginásio, eu fiz 20 anos, eu fiz atletismo vegana. Carlinhos, vegano, Éder Joffre, né, vegetariano. Quer dizer, tem uma lista interminável, né? Então isso mostra que, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, para a saúde é um maior veneno, né? A própria Organização Mundial da Saúde já diz isso, né? Alertando as pessoas. Então, só que o lobby, a indústria da carne, que tudo isso que move, tudo isso é dinheiro, né? Quer dizer, eu fui a única pessoa na Rio +20 a mostrar os malefícios da pecuária de corte na água do planeta. Porque hoje lembra aquela crise hídrica que nós tivemos grande? E nós estamos exportando água virtual. Porque um boi, para produzir 1 quilo de alimento,
depende do alimento, gasta-se de 200 a 400 litros de água. Para se produzir 1 quilo de carne, gasta de forma direta 5.000 litros de água. E de forma indireta, se formos considerar aí o plantio da soja, do milho, para alimentar, chega a 100.000 litros de água para 1 quilo de carne. Né? Então, nós temos todos os estudos internacionais. Então, sem contar, você vê, esse estudo que teve agora, quando eu fiz aquele projeto Segunda Sem Carne, né, que houve um debate muito grande e tal, teve um jornal chamado El País, e ele mostra ali onde tem os abatedouros, né, as regiões que tem, fizeram estudo técnico nos locais, o dano ambiental é dramático, é drástico demais. Isso move toda a questão ambiental, né? Então, isso só serve para quê? Para enriquecer um grupo empresarial. Um grupo pequeno, uma pequena parcela. E pior, com o dinheiro do BNDES. Quer dizer, a política nossa nacional é errada. O BNDES, que é um dinheiro de fomento nacional, um banco de fomento nacional, e outros países dão dinheiro para as pequenas e médias empresas, que são as maiores geradoras de emprego, aqui eles centralizam em meia dúzia de empresa. Tem até um veterinário, um amigo meu, que não é ligado a nada, ele falou, sabe por que eles fazem isso? Porque é mais fácil você fazer um acordo com 5, 6 do que com 200 mil. Não é? Quer dizer, então isso é a questão imoral desse país. Né? Eu, como economista, eu falo, é uma tragédia macroeconômica a distribuição do BNDES. Né? Quer dizer, isso é um absurdo que fazem nesse país. A situação que nós estamos no país hoje, vivendo essa vergonha nacional, que falta dinheiro para segurança, para tudo, é por conta de meia dúzia que não está sabendo gerir o país, né? Ou por conta está gerindo em função de interesse próprio. Quer dizer, porque geralmente é isso que acontece. E só para complementar a questão ambiental, a gente tem também a emissão de gás metano, que afeta diretamente a camada de ozônio. Hoje já se sabe que 1/4 da camada de ozônio é afetada pelo gás metano, pela emissão dos gases e emissão de gases dos bois, gado, né? do gado, porque nós temos mais gado que gente nesse país, né? E para quanta gente comer carne? É para exportação, não é para brasileiro comer. Porque a Cíntia está dizendo o seguinte, se o Brasil hoje se tornasse vegetariano, o Brasil todo, nós conseguiríamos diminuir 30%, porque 70% é exportado. Sim. Não é? Então nós estamos aqui acabando. Agora, por que a carne brasileira ela tem competitividade? Porque o Brasil é o único país do mundo que não computa o custo ambiental na carne, senão nós não ganharíamos em ninguém. É que os outros países responsáveis, eles vão inserir no preço da carne o custo ambiental. Então eles têm travas, têm limites. Sim. Agora o Brasil enriquece algumas poucas empresas, quase virou um oligopólio, e a sociedade que se dane. Quer dizer, aqui cada um faz o que quer, a casa da mãe Joana. Então é dinheiro do BNDES, a questão ambiental não tem problema. Então a carne brasileira sempre vai ser mais barata, porque não tem controle ambiental, que pode tudo. Então o ônus, ou seja, o bônus fica para os empresários e o ônus fica para a sociedade. Então não vai dar certo muito e vai continuar aumentando a concentração de renda. Essa conta não fecha, né? E a concentração de renda aumenta o quê? Aumenta a criminalidade, aumenta tudo isso, porque falta de gestão. Quer dizer, então o Brasil, infelizmente, como brasileiro que sou, eu tenho vergonha dos nossos gestores, dos nossos administradores há muito tempo, né? E como economista é pior ainda, que você consegue analisar os fundamentos macroeconômicos e você consegue ver com muita clareza que está tudo errado. Ou é questão do ecocentrismo. Não, é importante a gente fazer, porque temos que fazer, porque tem o poder pelo poder, e a sociedade vai ficando às margens. Só que a resposta vem agora. Um marginal que está ali, marginalizado, sem recurso, sem escola, pode acabar matando um filho de uma pessoa que tomou essa decisão. Eu acho que ele tem que parar de pensar em si e começar a pensar na coletividade, porque a família dele pode ser vítima das ações dele mesmo. Né? Então, eu acho que temos que ter um pouco mais de responsabilidade com a coisa pública e pensar mais em nós e não em si próprio. E a questão dos bois é assim, a gente não computa a questão da poluição ambiental pelo porco, que o porco faz 35 litros de xixi por dia, de urina por dia, e defeca 4 a 6 vezes mais que um ser humano. E aí não se computa a quantidade de galinhas, que são milhões por dia, né, por dia mortas, e menos ainda de peixes. Né? Que a gente está acabando com toda a costa brasileira dos corais. Peixes nem contam. Peixe nem conta, né? Praticamente o pessoal não tem a menor ideia do que o peixe sente. O peixe é senciente também. Ele morre afogado no ar como você na água, é a mesma dor. É porque o pessoal, eu sou vegetariana, mas eu ainda como peixe. Eu falei, como assim você é vegetariano? Né? Eu tenho um pé de peixe no quintal, né? Pé de pacu, animal, meu Deus. pé de dourado pintado no jardim, no quintal.
Então, assim, não sei de onde a pessoa tira esse tipo de ideia. Agora, não está se computando nessa história. A gente fala dos bois porque eles aparecem mais. Mas e ovelhas, cabritos, carneiros, bois, porcos, e agora, patos, marrecos, galinhas e etc. E burros e mulas agora para o abate lá no Nordeste também. Cavalos indo para abate. Exatamente. A conversa é extensa. Muito. Né? É extenso, nosso programa está chegando ao final, né? Tinha muito mais coisa, eu acho que a gente pode marcar um outro programa para terminar essa conversa, né? Deputado, o senhor comentou que o projeto de lei já foi, então, já passou pela CCJR. Qual o próximo passo? Agora, deve ir agora para o meio ambiente e para a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu acho que depois disso segue para plenário. Né? Então, nossa torcida é que a gente consiga, se Deus quiser, parar mais essa crueldade que só tem interesse de pouquíssimas empresas e não da sociedade. Uma vergonha, se Deus quiser, a gente vai acabar com isso, se Deus quiser. De uma certa forma foi até, entre aspas, bom que aparecesse o Porto de Santos, porque ninguém tomava conhecimento de São Sebastião e outros portos no Brasil que fazem esse embarque de animais vivos. Foi bom que tivesse ido, embora a gente sabe que custou muitas vidas, mas pelo menos chamou atenção, porque ninguém sabia disso praticamente. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito bom tê-los aqui e que realmente o projeto avance. Bom, então nosso programa fica por aqui, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Vale a pena. O programa Por Dentro da Política de hoje recebe o deputado estadual Pedro Tobias, do PSDB. Ele vai falar sobre o seu trabalho no Legislativo Paulista. O programa Por Dentro da Política de hoje começa às 10 horas da noite. A gente espera você. Até lá. Nós, da Assessoria Policial Militar da Assembleia Legislativa, gostaríamos de parabenizar e agradecer os jovens parlamentares pelo interesse no processo legislativo, que nada mais é que a representação popular na gestão do Estado. Acompanhar e, de fato, fiscalizar a rotina legislativa é um ato de cidadania. É fundamental a aproximação do povo junto a seus representantes. Que o trabalho desses jovens parlamentares renove nossa esperança em uma política transparente e voltada aos interesses populares. A Assessoria Policial Militar aqui da Assembleia Legislativa tem como função a garantia da lei e da ordem, para que seja possível o devido processo legal de maneira segura aos eleitos pelo povo paulista.